Ana, tudo depende de quando vai ser a prova do MPU. Se a prova do MPU for em março, abril, é muito difícil fazer TRT 15, que é a FCC, e fazer MPU, que é a FGV. São duas bancas bem diferentes, porque aí você vai se sair muito prejudicada nos conhecimentos específicos, nos conhecimentos básicos. Agora, então, é momento de parar de pensar. Quem tem os próximos passos definidos, você só vai olhar, então, para o seu desempenho de prova, fazer a lição de casa e seguir em frente, tá? Se você ainda não tem aí algo em mente, porque, eu quero MPU. MPU você tem que começar a estudar já, tá? Então, precisa se reorganizar aí nas matérias para voltar a estudar as matérias-chave. Quanto mais tempo a gente fica sem estudar, mais o nosso cérebro entra em inércia, e aí vocês vão ter que começar aí a rotina do zero, tá?